Renovando atitudes. Palavras do médium. Vivi grande parte de minha infância no período de 1956 a 1967 na fazenda Bela Vista, propriedade de meus pais nas redondezas de Catanduva. Morávamos em um casarão construído no começo do século, muito alto e alicerçado sobre porões. Tinha grandes portas e janelas, uma ampla varanda a marcar a entrada, entrelaçada com trepadeiras que a refrescavam com sombra acolhedora. Era todo rodeado de flamboyants coloridos, cheirosos jambeiros e muitas outras árvores enormes. Apesar das diversas possibilidades de uma criança encontrar num lugar como esse motivos para brincar e divertir-se, eu me lembro de que meus entretenimentos preferidos eram escutar minha mãe tocar piano e construir com argila ídolos, estatuetas e templos com altas colunas, os quais eu utilizava para criar histórias curiosas. Fantasiava e imaginava as personagens durante a noite em meus sonhos, para materializá-las depois, durante o dia, entre dramas e acontecimentos interessantes. Outro fato que me marcou profundamente foi que, ao amanhecer, quase todos os dias, fazia do criado mudo do meu quarto o altar de uma igreja, gesticulando com as mãos, distribuindo bênçãos para os meus pais e minhas 3 irmãs, além de hóstias de miolo de pão feitas por mim. Se reúno aqui algumas dentre as minhas recordações de minha infância, é somente para mostrar que antes de entender-me como pessoa neste mundo e antes de possuir plena consciência das coisas, já se manifestavam em mim fortes reminiscências de vidas passadas, assim como tendências profundas pela religiosidade e interesses vigorosos pela vida espiritual. Posteriormente, no início de minha adolescência, mudamo-nos para a cidade, onde me recordo das sucessivas indagações a respeito do fenômeno morte que percorriam minha mente. Imensa curiosidade me envolvia quando acompanhava meus pais nos velórios de parentes e de amigos da família, pois reflexionava naqueles momentos, querendo desvendar a qualquer preço os mistérios do além-túmulo. Durante os intervalos das aulas do Instituto de Educação Barão do Rio Branco, onde estudava, por seu prédio, encontrar-se ao lado do cemitério local, eu tinha a possibilidade, às vezes, de acompanhar o sepultamento de pessoas das mais diversas classes sociais. Observando os funerais, sempre indagava de mim mesmo o porquê de caixões humildes com tampos de pano ou das urnas caras com enfeites de bronze, das corbelhas de flores exóticas ou dos ramalhetes de flores caseiras, dos mausoléus suntuosos de mármore ou das covas rasas de terra batida. Se todos tinham a mesma destinação com a morte do corpo físico, por que tantos contrastes? Para onde iam as almas? Como viviam? Quais os critérios para se ver bem após a morte? Precisamente aos 17 anos, ao ser tocado pela mediunidade redentora, fui levado a descobrir gradativamente todas as respostas para as perguntas que povoavam há anos meu espírito sedento pelas coisas espirituais. Passei então por diferentes correntes religiosas e em algumas exercitei a mediunidade, aprendendo as primeiras lições sobre a reencarnação e sobre a vida no além. No entanto, foi em 1973 que pela primeira vez tomei contato com as obras O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e voltei do Irmão Jacó, presentes do querido amigo de Omar Ziviani, nas quais pude sentir uma atmosfera de recordações saudosas associada à emoção de já ter visto e apreciado todos aqueles textos e ensinamentos.
Apesar de há muito meu instrutor espiritual, Hamed, junto de outros tantos espíritos bondosos que me assistem, estar presente, dirigindo minhas faculdades mediúnicas através da psicofonia, somente em novembro de 1974 recebi minha primeira página psicografada. Tinha como título O Valor da Oração e vinha assinado pelo espírito Ivan de Albuquerque, entidade amiga até então completamente desconhecida em meu círculo de atividades espirituais. No decorrer desses quase 25 anos nas tarefas da mediunidade, recebi centenas de mensagens realizando o devido exercício de ajustamento e flexibilidade que esses mesmos mentores diziam que eu necessitava ter para ser um elemento mais afinado com eles, para adquirir boa receptividade e produzir convenientemente. Ao longo desses anos, aprendi a admirar o bem cada vez mais e, por meio dele, edifiquei com outros amigos a Sociedade Espírita Boa Nova, nascida de um trabalho despretensioso de um grupo de jovens em 1981. Os anos passaram e as atividades na área mediúnica se mesclaram com as da área social. Os caminhos se alargaram e a luz continuou sempre a atingir a todos nós. Nos últimos anos, surgiram em nossa sociedade, para nossa alegria, vários empreendimentos ligados à área do livro espírita, sob a inspiração do Mundo Maior. Clube do Livro, Banca do Livro, Livraria Espírita, distribuidora e recentemente a editora. Nada acontece por acaso. Assim, refletindo, consigo visualizar claramente toda a fase de preparação pela qual passei, a fim de poder hoje contribuir humildemente com meus poucos recursos de médium no trabalho iluminado do Espiritismo. Agradeço ao bom Mestre Jesus, bem como aos nobres e generosos mensageiros espirituais, a oportunidade de estar colaborando com os leitores deste livro de Hamed, em que servi de simples intermediário. Que esta obra possa inspirá-los em seu dia a dia, colocar luz em seus caminhos e dar-lhes entendimento diante dos obstáculos.